Meus amigos e amigas, a unção dos enfermos, ela pode perdoar os pecados da pessoa que recebe o sacramento, mesmo se a pessoa não se confessar? Bem, pode, desde que a pessoa realmente não possa se confessar. A igreja ensina que a unção dos enfermos, ela perdoa os pecados. Mas se a pessoa está em condição de se confessar, então ela deve se confessar primeiro e depois receber a unção dos enfermos. Porque a unção dos enfermos não é só para perdoar pecado, não, é para curar o doente. É para dar a ele tranquilidade diante da doença, a fortaleza do Espírito Santo para enfrentar o sofrimento. E até se for o caso se chegou a hora dele ir para Deus, para a eternidade, então a unção dos enfermos também prepara a pessoa para a morte, tira o medo da morte, coloca a confiança em Deus. Bom, então, quem é que pode receber o sacramento da unção dos enfermos? O Catecismo da Igreja, quando fala disso, diz assim: pode receber e deve receber a unção dos enfermos aquela pessoa doente, gravemente, não é qualquer tipo de doença, não. Pessoa gravemente que começou a estar em perigo de morte. Então, se os médicos disserem, essa pessoa pode morrer a qualquer momento, ela está em perigo de morte. Ou, por exemplo, uma pessoa idosa que vai fazer uma cirurgia, ela pode receber a unção dos enfermos, porque ela pode, por causa do seu estado de idade avançada, morrer na cirurgia. Então, o Catecismo diz que nesse caso pode. Ou uma doença em que os médicos acham que a pessoa está em perigo de morte, ou, no caso da cirurgia de uma pessoa de idade, uma pessoa muito doente, né? Não é qualquer doença que a pessoa deve receber a unção dos enfermos, não, de jeito nenhum. É bem claro o Catecismo sobre isso e a Igreja. Agora, se a pessoa está doente, mas ela pode se confessar, ela deve se confessar e receber a unção. Agora, muitas vezes a pessoa já entrou em coma ou não tem mais condição de confessar. Então aí o médico, o padre, dá a unção dos enfermos e a unção dos enfermos perdoa os pecados. Evidentemente, se é uma pessoa católica, se é uma pessoa que gostaria de receber a unção dos enfermos, inclusive a gente não deve nem obrigar um paciente a receber a unção dos enfermos se ele não quer receber. Se ele, por exemplo, em vida disse, não quero a unção, não quero um padre, aí você deve obedecer. Entendeu? Mas se é uma pessoa que você sabe, é católica, é cristã, sempre rezou, sempre esteve na igreja, leve o padre, não é mesmo que ela já esteja em coma. Então ela recebe a unção, a unção perdoa os pecados, prepara para a morte, a unção tira o medo da morte. Então, traz e a unção, ela foi feita para curar, ela não foi feita para matar, para antecipar a morte. Não, é a unção dos enfermos. É um óleo para ser ungido o enfermo para ele se livrar da doença. Por isso que nas doenças graves temos que levar o padre para a pessoa e dizer para a pessoa, não é para te matar, não, é para te curar. Entende? E nós não devemos ter medo disso, não. E não devemos ter medo de levar também a unção para outras pessoas que estão nesse estado de saúde e doença que eu já coloquei aqui. É uma caridade. A pessoa pode se salvar exatamente por causa disso.